A graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor sempre. Você gostaria que o mundo fosse mudado? Já ouvimos isso algumas vezes, eu creio que você também. Aquele desejo que o mundo mude. E é difícil você não desejar isso. Quando você vê todos os problemas que nós encontramos na sociedade, no mundo inteiro. Ah, como eu gostaria que o mundo mudasse. Ah, como eu gostaria que o mundo fosse melhor. Esse sentimento do homem, ele não só deveria ser natural, como também ele está correto, tendo em vista que nós fomos feitos por Deus puros e a criação foi feita muito boa. Portanto, nada mais natural que aquele que teve um bom começo e vendo um percurso ruim por causa de uma interferência ruim, negativa, queira voltar, retornar ao princípio de tudo, retornar àquilo que é bom. Queremos uma sociedade melhor. Creio que todo brasileiro, mais do que qualquer pessoa no mundo, quer um país melhor. Quer um país melhor em todos os sentidos, porque ser brasileiro é profundamente cansativo, tendo em vista a profunda miséria em que se encontra a moral brasileira. Queremos uma cidade melhor. Queremos um lugar melhor para viver, onde nós residimos, para que nós possamos nos alegrar no meio da sociedade, mas imediata, aquela com a qual nós temos um contato mais imediato. Queremos uma sociedade melhor, ruas melhores, bairros melhores. Mas para mudar o mundo, o país, o estado, a cidade, seu bairro e até a sua família, é preciso mudar você, mudar o homem, porque foi exatamente no homem que todo o restante foi contaminado. E é por isso que Jesus Cristo começou a obra no homem. Nós vamos hoje, pela manhã, nós não estamos seguindo ainda uma sequência de exposições em um livro específico. Nós vamos hoje para Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vamos até o capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a capítulo 6, versículo 10. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas
o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação, por meio da qual, Senhor, tu operas através do Espírito Santo, de modo que nosso viver seja transformado de glória em glória à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala conosco pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, aplicando a tua palavra ao coração de cada um, para que teu nome seja glorificado também, ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor seja glorificado em tudo. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A luta de Paulo na carta aos Gálatas e durante o seu ministério foi fortemente contra os judaizantes, porque eles entendiam que ainda que o homem devesse crer em Cristo, a lei de Moisés deveria continuar sendo obedecida. E é claro que nisso nós estamos nos referindo à lei cerimonial, porque de fato a lei moral é inevitável para nós. Por quê? Afinal das contas, uma nova vida não pode matar, roubar e fazer coisas semelhantes. Portanto, a lei moral, ela é indiscutível. Todavia, a lei cerimonial, ela pretendia apontar para Cristo. A circuncisão mostrava que os judeus tinham uma semente santa, que era Cristo Jesus, o descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, o sinal da aliança com os judeus apontava para Cristo. Os sacrifícios, com certeza, apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de modo que eles pudessem viver pela fé, esperando naquele que viria para nos substituir, para nos dar a sua justiça e assim nos justificar de todo o pecado perante o Senhor. E deste modo, a lei cerimonial se cumpre cabalmente no Senhor Jesus. Todavia, os judaizantes estavam insistindo que os gentios que se tornavam cristãos deveriam também ser circuncidados, deveriam também obedecer às leis mosaicas para que obtivessem a salvação. Paulo, portanto, tem que lutar ferrenhamente contra esses legalistas judeus que estavam tentando impor uma coisa passada que Cristo havia cumprido, e assim tirando a liberdade daqueles que se tornavam cristãos. E é exatamente essa liberdade que Paulo está mencionando no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Estamos livres, livres de ter que estar sacrificando todo dia, livres de ter que estar cumprindo rituais todos os dias que representavam
aquilo que aconteceria por meio de Cristo, o Santo dos Santos, onde Cristo entraria em nosso lugar, o incenso, que é a intercessão de Cristo por nós. A palavra de Deus, ela nos conduz o tempo inteiro para Cristo, e então somos livres. Jesus nos libertou dessas necessidades do passado. Somos livres, completamente livres, mas não só livres, no sentido de que não precisamos mais cumprir a lei cerimonial, porque Cristo cumpriu cabalmente em nosso lugar, mas também livres do pecado. Paulo usa o termo liberdade tanto em um sentido quanto em outro, porque tanto estamos livres do peso da lei, já não estamos presos a ter que obedecer à lei para satisfazer a Deus dentro deste propósito tipológico, figurado, que aponta para Cristo, quanto também estamos livres do pecado. Estamos livres para fazer a vontade de Deus. Estamos livres para agora viver uma nova vida. As duas coisas são igualmente verdade nas cartas de Paulo, quando ele fala da liberdade. Livres de todo o sistema sacrificial, de todos os ritos do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, mas também estamos livres de nós mesmos. Livres da escravidão do pecado. Livres da escravidão que nos conduzia a fazer tudo o que é ruim e desagradável a Deus e, portanto, consequentemente, nocivo para nós mesmos, ainda que temporariamente pudesse causar qualquer tipo de satisfação e prazer. Livres, completamente livres. Por isso que, uma vez que estamos livres, Paulo diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vocês estão livres, é verdade. Mas estar livre não é simplesmente dizer: agora eu posso fazer tudo o que eu quero, agora eu posso viver do meu jeito, agora eu posso fazer a minha vontade, agora eu posso seguir o meu coração, como tanto insiste o mundo nas mais diversas mídias, dizendo: siga seu coração, como se esse fosse o caminho para a felicidade. Não. Paulo diz exatamente o contrário. A liberdade não deve nos dar uma vazão, uma libertinagem, deve abrir uma porteira para fazermos a nossa vontade. Não dê lugar à carne, porque o que o Espírito de Deus fez em nós foi dar nova vida. E eu preciso lembrar que no capítulo 2, antes, portanto, dessas palavras de Paulo no capítulo 5, ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Livres para viver em Cristo Jesus. Livres para viver tudo que é bom, tudo que é eterno, tudo que é abençoador. Livres para fazer a vontade do Senhor e por Ele sermos abençoados. Livres para vivermos uma nova vida, pela esperança da vida eterna. Livres para construir uma sociedade diferente, melhor. Livres para ver o mundo ser reconstruído por meio do Espírito e da Palavra de Deus. Livres para viver a glória do Senhor, a manifestação desta glória no meio de sua igreja. Livres. É essa a liberdade para a qual Paulo nos conduz. Nós somos livres em Cristo. Você crê em Cristo Jesus, de verdade? Você refletiu o que é isso? Muitas pessoas entram e passam pela igreja e vão embora. Muitas pessoas apenas se achegam por uma necessidade. Muitas pessoas estão com problema, chegam na igreja e então começam a caminhar porque elas querem que Deus ouça e resolva seus problemas. E logo que todos os seus problemas são resolvidos, porque Deus glorifica o seu nome na sua bondade, até para com os ingratos e maus. E aí então essas pessoas que depois são abençoadas vão embora. Elas mostram que nunca quiseram o Senhor. Então eu estou perguntando para você: você de fato crê no Senhor Jesus? Você sabe o que significa isso? Você realmente confessou a Cristo em seu coração e em seus lábios? Então, se você está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo.
nova criatura é, tudo se fez novo. Isso significa que uma nova jornada começou. E é para essa nova jornada que Paulo está conduzindo os Gálatas. Inclusive, para que eles comparassem as exigências religiosas dos judaizantes com a nova vida em Cristo Jesus. Porque enquanto a escravidão da lei, o exigir uma série de ritos que já foram cumpridos em Cristo, não produziam vida, não produziam nova vida, não produziam um novo caminhar. A vida liberta, livre pelo Espírito de Deus, produzia frutos que glorificam ao Senhor. É essa nova vida que o Senhor tem para você. Meu irmão, é essa nova vida que Deus tem para você. Para todo aquele que realmente crer no Senhor, é essa nova vida que o Senhor tem. Nada menos do que isso. Observe que Paulo é muito categórico, não existe um meio termo. Paulo, aqui em Gálatas, como nós já lemos, ele vai dizer, essa é a vida no Espírito e essa outra é a vida na carne. Observe que não há um meio termo. Paulo não diz em momento algum que existe um meio entre a carne e o Espírito. Ele simplesmente diz, essa é a vida na carne, essa é a vida no Espírito. Ele não dá um meio termo. Ou seja, ou você anda por meio do Espírito de Deus, ou você anda segundo a sua carne. Ou você vive segundo a vontade de Deus, ou você vive segundo a sua carne. Ou você tem uma nova vida e anda segundo esta nova vida, ou você continua alimentando a velha vida e vivendo segundo esta. Não há um meio termo, ou um ou outro. De forma que nós somos colocados na parede para refletirmos e termos atitude. Senhor, é essa a vida e somente esta, não existe outra. Não existe uma metade desta vida, existe esta, existe somente esta. A outra não nos é uma opção, não é uma opção. E como é esta vida? No versículo 13, ele já diz, sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que ele está citando o texto de Mateus, capítulo 22, e que nós podemos ampliar na leitura para que nós citemos não só o segundo, mas também o primeiro grande mandamento que o próprio Senhor Jesus mencionou para nós. Diz assim o texto de Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Paulo está citando este segundo, porque o propósito dele aqui é falar das relações. Observe que ele está mencionando uma série de pecados mais adiante, também relacionados aos relacionamentos, as relações entre eles. E ele diz, minha gente, todos os mandamentos se resumem em um: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que ele nem mesmo está citando o terceiro grande mandamento da palavra de Deus que Jesus deu, o novo mandamento, conforme João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este é o terceiro mandamento do amor, exclusivo para as relações da igreja, porque diz respeito a amarmos os irmãos como Cristo amou cada um deles.
Por que Paulo não cita eles? Nós podemos dizer que é porque Paulo está falando também para os judaizantes, se referindo então àqueles que estavam querendo que fosse obedecida a lei de Moisés. E o novo mandamento citado por Jesus, ou dito por Jesus, não está na lei de Moisés. Então Paulo está citando a própria lei para ir contra aqueles que estavam usando a lei para desviar os gálatas do caminho de Cristo, para conduzi-los a uma religiosidade judaizante. Paulo, então, está usando de muita sabedoria para atacar os seus adversários naquilo que eles mesmos acreditavam, mostrando que eles eram incoerentes em seus argumentos, porque nem mesmo conseguiam cumprir a lei que eles exigiam dos gálatas que eles cumprissem. Porque a lei diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se vocês não amam, como é que estão exigindo que os outros façam tudo o que está escrito na lei? Por isso que Paulo não cita o terceiro mandamento. Mas também podemos dizer que se eles nem sequer cumpriam o segundo mandamento, que está no Antigo Testamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, muito menos cumpririam o mandamento de Jesus, que diz que vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Observe a diferença entre os dois mandamentos. O segundo tem como referência o próprio personagem que deve amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você é a referência. Você se ama? Eu tenho certeza. Você compra as melhores roupas que pode. Você compra o melhor carro que pode. Você compra os melhores objetos que pode. Você compra tudo o que você pode para você. Você procura as melhores coisas, o melhor trabalho, o melhor lugar para morar, a melhores comida. Ninguém aqui escolhe o que é pior para si. A gente escolhe tudo o que é melhor, para comer, para beber, para vestir, para ter. Nós escolhemos o que é melhor. Como nós não escolhemos nada de ruim para nós, fica evidente que, como diz Paulo em Efésios, capítulo de número 5, falando do relacionamento homem e mulher, ele faz uma seguinte citação. Ele diz assim, versículo 29, 5:29 de Efésios: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Observe que é uma constatação. Paulo não está dizendo, vocês têm que se amar, como se fosse um mandamento amar a si mesmo. Não, é um absurdo a ênfase que o mundo dá no amor próprio. Eu vi outdoors, propaganda de alguma loja qualquer por aí, dizendo assim, eu me amo. Ninguém precisa ser estimulado ao amor próprio, porque como diz a palavra do Senhor, ninguém jamais deixou de se amar. Talvez nesse momento você diga assim, mas pastor, tem gente que faz mal a si mesmo, pela ignorância, pela falta de entendimento. Termina se destruindo nas drogas, na bebida, na prostituição. É a ignorância que leva à autodestruição, não a falta de amor próprio. Mas pastor, tem gente que se suicida. Então ele não se ama, por isso que ele tira a própria vida. Muito pelo contrário. Eu diria que de todas as pessoas do mundo, aquela que mais se ama é o suicida. Porque ele não suportando as angústias da vida e amando tanto a si mesmo, ele decide se livrar dessas angústias, tirando a própria vida. De tanto amor que ele tem por si, ele não suporta sofrer. É exatamente a idolatria do amor próprio que leva ao suicídio. O homem se ama, todo ser humano se ama. E esse segundo mandamento, ele usa exatamente o amor natural do homem por si mesmo como a referência. Você deve amar a outra pessoa como você se ama. Todo mundo se ama. Não existe uma só pessoa que não se ame. Então, ame o outro como você se ama. Essa é a referência. Mas o amor de Cristo é profundamente maior. Além de ser puro, belo, o amor de Cristo é ame um ao outro como eu amei vocês. A referência já não é mais você. Você já não deve mais amar o irmão em Cristo Jesus como você se ama. Você faz coisas boas para você, faça para o seu irmão. Você gosta de coisas boas para você, dê coisas boas para o seu irmão. Você quer ser servido bem, então sirva seu irmão. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento do amor, não. O terceiro mandamento do amor, ele é incisivo. Ele vai bem no ponto central. Ame
o irmão como Cristo ama o irmão. É simplesmente como Cristo fez. E não temos como correr da cruz. Porque foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo nos amou. Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Cristo foi manifesto na cruz do Calvário. E é exatamente isso que ele diz: eu amei vocês na cruz do Calvário. Eu dei a minha vida por vocês. Eu morri por pecadores, por pessoas desprezíveis, que vivem cometendo pecados contra Deus. E mesmo assim eu morri para salvar vocês. Eu dei a vida por vocês. E ele diz: agora vocês vão amar uns aos outros como eu amei. O amor verdadeiramente sacrificial. É por isso que em Tessalonicenses, Paulo reconhece a presença do Espírito de Deus na vida daqueles irmãos de Tessalônica, dizendo que além da fé operosa, com frutos, e da esperança firme em todas as situações, eles tinham um amor abnegado, que é exatamente a ideia de um amor sacrificial. Um amor que nega a si mesmo, um amor que abre mão de si mesmo, um amor que se entrega, um amor que está pronto para morrer pelo outro. É exatamente o amor, terceiro mandamento. Observe que quando Paulo fala então da fé, do amor e da esperança, uma tríade de Paulo, ele não está se referindo ao segundo mandamento, mas ao terceiro, porque é este o principal, o mais profundo de todos os amores relacionados ao irmão, ao outro. É claro que aqui não me refiro ao amor a Deus, que tem que ser o fundamento para tudo, todo o mais. Ele diz: amem pelo menos se amem como diz o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque a situação dos Gálatas era terrível. Veja que ele faz uma referência no versículo 15, em Gálatas 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eles estavam vivendo de uma forma aparentemente, visivelmente terrível, porque eles estavam indo completamente contra ao mandamento que eles estavam sendo instigados a cumprir cabalmente para a salvação. Obedeçam a lei para serem salvos. Paulo diz: vocês não conseguem cumprir nem sequer o segundo mandamento, estão se destruindo. Como é que vocês querem cumprir o restante? Este mandamento resume toda a lei. Se vocês não conseguem cumprir o resumo da lei, quanto mais os detalhes dela. Se vocês não conseguem cumprir o que resume a palavra do Senhor, quanto mais cada detalhe minucioso desta palavra. Pelo menos cumpram um resumo, já terão feito grandes coisas. Mas aqui a vida no Espírito possibilita isso. Paulo quer conduzi-los para a vida no Espírito, ou seja, por meio de Cristo Jesus, uma nova vida se fez. E é essa nova vida que possibilita uma verdadeira vida agradável ao Senhor. Lá em Ezequiel 36, texto que costumeiramente mencionamos, por ser uma profecia acerca da manifestação do Espírito no meio da igreja, ele diz assim, no versículo 26, Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Observe que o profeta Ezequiel fala da parte do Senhor, que a presença do Espírito Santo, quando fosse dada, faria com que este povo tivesse prazer na palavra de Deus, prazer em obedecer a Deus, prazer em fazer a vontade de Deus.
E ele chegou. Cumpriu-se essa profecia quando Cristo Jesus enviou o Espírito Santo da parte do Pai, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. Para que nós pudéssemos dizer o que Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Podemos dizer, resumidamente, que a redenção, ela tem duas partes. A redenção tem dentro pensando num resumo desta grandiosa obra, ela tem duas partes. A primeira parte é a justificação, cumprida por Cristo Jesus na cruz do Calvário e nos é dada por meio da fé nele. Ou seja, nós temos livramento da ira vindoura. A ira de Deus foi aplacada, já não devo mais nada. Ou como diz Paulo em Colossenses, o escrito de dívida já não está mais contra nós, porque ele foi pago completamente. Não devemos a Deus um só centavo, porque todo aquele montante que devíamos foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. A justificação, portanto, é fundamental, uma doutrina fundamental para a fé cristã, porque esta é a primeira obra que Cristo realizou, e inclusive dela depende tudo mais, porque sem a justificação não seria possível mais nada, nada mesmo, na vida daqueles que Deus queria salvar, nada. Sem a justificação não seria possível nada, e é por isso que somente no Novo Testamento que a nova vida realmente vai aparecer, e uma série de manifestações de Deus no meio do seu povo, porque dependia da obra de Cristo Jesus. A justificação de Cristo é quem possibilita que Deus esteja no meio do seu povo, abençoe o seu povo em tudo, e então haja uma esperança de vida eterna concretizada. Mas existe uma segunda parte, e a segunda parte é exatamente a nova vida que o Espírito de Deus dá. Sem a justiça de Cristo, o Espírito de Deus vai dar nova vida para quem? Para pecadores debaixo da ira de Deus? Para pessoas que devem a Deus? Para pessoas que estão indo para o inferno por causa de seus pecados? Para pessoas condenadas? Para pessoas rebeldes? Para pessoas que estavam debaixo da ira do Todo-Poderoso? Para réus culpados e que diante do juiz santo, justo e supremo iriam ser condenados? É claro que não. Sem a justiça de Jesus, era impossível ter nova vida, porque a nova vida é para aquele que foi justificado, é para aquele que foi perdoado, é para aquele que não deve mais nada, e agora então deve viver livremente para Deus, agora tem algo novo. É por isso que o Espírito é enviado somente depois de Jesus Cristo. É por isso que o Espírito do Senhor é enviado somente depois da cruz, porque é na cruz que o homem tem a justiça satisfeita, a justiça de Deus satisfeita por ele. Então, uma vez livre do juízo, justificado, essa segunda parte nos é confiada. O Espírito do Senhor nos é dado, para que nós possamos viver agora uma vida diferente, uma vida nova, uma vida para a glória do Senhor. Lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 12 a 14, diz assim Paulo: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou como diz ainda Paulo no capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma vez justificados, temos que viver uma vida diferente, uma vida nova. Aquele sonho de reconstruir o mundo é exatamente em Cristo Jesus.
Aquele propósito de ter uma vida diferente, um mundo diferente, que tantas vezes ecoa por aí, nas mais diversas religiões, por sinal. Isso se cumpre em Cristo Jesus. E é para isso que o Espírito de Deus nos é dado, para vivermos uma vida para Deus. Você creu em o Senhor Jesus, talvez tenha dito assim, tá, e agora? Eu creio no Senhor, mas o que eu faço? A minha vida vai mudar como? O que vai acontecer comigo no dia a dia, na prática, no meu viver diário? Versículo 16, Paulo diz, digo, porém, Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como eu vivo a nova vida, como eu vivo agora, a partir desse marco zero, que é exatamente Cristo Jesus. Cristo Jesus é o marco zero, não apenas na contagem da história humana, depois de Cristo ou antes de Cristo, mas Cristo é o marco zero da nossa vida. Cristo é o marco zero de uma nova caminhada. O que eu faço agora? Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vivam no Espírito do Senhor. E então vocês conseguirão viver segundo Cristo Jesus. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Andar no Espírito não significa, opa, tudo beleza. A partir de agora, então, tudo vai ser maravilhoso, vou andar no Espírito e será apenas uma escada ascendente. Não. Paulo disse que então começou uma grande guerra, porque a carne continua presente. Ainda somos pecadores, ainda não se cumpriu a incorruptibilidade em nossas vidas. Ainda somos pecadores, não somos incorruptíveis. Ainda somos pecadores, ainda temos em nós o desejo de pecar. Portanto, começou uma grande guerra. A carne contra o Espírito. Mas Paulo diz, ande no Espírito. E então você não vai satisfazer a carne. Ande no Espírito e não vai satisfazer a carne. Mas o que são as obras da carne, Paulo? O que são? Paulo diz, versículo 19, olha, as obras da carne são conhecidas. Todo mundo sabe o que é a obra da carne. Até mesmo uma pessoa que não é cristã sabe o que é bom e o que é ruim. Porque o homem tem em seu coração a lei que lhe foi dada. Porque o homem, feito à imagem de Deus, tem uma noção entre certo e errado. Tanto que todas as sociedades possuem uma noção de certo e errado. E ele diz, olha, são conhecidas as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, uma categoria. Idolatria, feitiçarias, outra categoria. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, outra categoria. Bebedices, glutonarias, outra categoria. Observe que Paulo organiza dessa vez bem direitinho. Podemos dizer que aqui ele foi até sistemático. Ele colocou pecados por categoria. Ele colocou os pecados não no mesmo número de palavras, mas por categoria. E observe que, inclusive, ele dá uma ênfase maior nos pecados relacionados à relação entre eles. O número de palavras é bem grande. Por inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo isso diz respeito à forma como as pessoas se relacionam. Esses são os pecados, essas são as obras da carne. Portanto, qualquer prática disso não é uma vida no Espírito. Em outras palavras, quando aparecer isso em seu coração, quando você for tentado a fazer isso, quando alguém fizer isso, não tenha dúvida, ela não está fazendo a vontade do Espírito, mas a vontade da carne. Portanto, é possível rejeitar de forma objetiva. Nesse requisito, observe que não é tão complicado. Eita, o irmãozinho prosperou na vida
e de repente no seu coração aparece aquele sentimento, por menor que seja, de inveja. Eu também gostaria de prosperar, mas não prosperei. E aí surge aquele sentimento ruim, inveja. Naquele momento você pode olhar para si mesmo assim: não, Senhor, me perdoe. Isso não é uma obra do Espírito, não é um fruto do Espírito, isso é uma obra da carne. Louvado seja o Senhor pela vida do irmão. Isso não é uma obra, um fruto do Espírito, é uma obra da carne. E assim em relação a tudo mais, tudo mais. De tal modo que todas as vezes que você perceber indícios, não é necessário que seja algo em grande escala concretizado, indícios, uma sinalização. Por exemplo, uma coisa muito básica, você está assistindo um filme e percebe que aquele filme ele possui bastante prostituição, impureza e lascívia, porque é a coisa mais comum nos filmes de hoje, principalmente comédia. Dificilmente a gente abre num filme que seja comédia, porque eles sempre estão apelando para a sensualidade. Então, tendo em vista que você percebe que o filme está levando para prostituição, impureza e lascívia, é fácil você dizer: opa, isso não é um fruto do Espírito, isso é uma obra da carne. E você pode, detectando o problema, então desviar a sua vida do tal problema. Ou seja, não é difícil. Paulo diz, elas são conhecidas. Não é difícil saber o que é obra da carne, o que é um fruto do Espírito. As obras da carne, todo mundo sabe quais são. Então, rejeitar. Rejeitar. O nosso propósito é viver o fruto do Espírito. Então, nós temos que rejeitar as obras da carne. Essa é a ideia. Mas para nós, então, e nós lemos o capítulo 6 com esse objetivo, para nós vermos como isso acontece dentro do corpo e não só na sua vida, então nós lemos também o capítulo 6. E ele diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Isso que Paulo está dizendo não é apenas para você se cuidar. Eu estou me cuidando. Cada um que cuida da sua vida, então o problema dos outros é dos outros, eu não tenho nada a ver com isso. Não, porque isso já é uma obra da carne. Afinal das contas, quando você despreza, você está simplesmente ferindo o amor sacrificial que dá a sua vida pelo outro. De forma que o cuidado para não deixar que as obras da carne estejam presentes é um cuidado não só individual, quando você está se cuidando para que essas obras da carne não estejam presentes, mas é um cuidado corporativo, é um cuidado do corpo, é um cuidado da igreja. É um cuidado da igreja. Quando perceber que algum irmão está faltando com alguma coisa dessa, é sim do seu interesse. Cada um que cuide de si. Não. O individualismo, a individualização da fé não é um fruto do Espírito, é uma obra da carne. Porque mostra a indiferença para com a necessidade dos outros, a indiferença para até com a necessidade da própria igreja do Senhor. E aí sim, nós vamos lutando uns com os outros pelo Senhor, lutando juntos, como ele diz no versículo 2 do capítulo 6, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas qual é a lei de Cristo? É o amor. Qual é a lei de Cristo? É exatamente o amor. A lei de Cristo aqui, podemos pensar até nesse terceiro mandamento, já não mais no segundo. Se vocês estiverem se cuidando, levando a carga uns dos outros, vocês estão cumprindo o mandamento de Cristo. Novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Quem foi que levou nossa carga? Quem levou a nossa carga na cruz do Calvário? Quem carregou os nossos pecados na cruz do Calvário? Quem sofreu os nossos pecados na cruz do Calvário? Não foi Jesus? Portanto, a lei de Cristo é o seu amor, que ele diz, ameis uns aos outros como eu vos amei. É esse o objetivo da igreja. Transcender o segundo mandamento, a ponto de conseguir cumprir o terceiro, que é o amor de Cristo no nosso meio. Então a ideia é estarmos cuidando de tal modo da igreja do Senhor Jesus, que possamos estar livrando-a das obras da carne.
É por isso que nós pregamos. Talvez você pergunte assim, pastor, por que o senhor fala tanto sobre uma série de problemas de caráter político, de caráter moral e assim por diante, e de vez em quando está sempre postando uma observação, uma exortação para a purificação da igreja em nossos dias? Porque foi exatamente isso que a palavra disse. O objetivo é mostrar para a igreja o que a palavra do Senhor nos diz constantemente, que nós devemos viver no Espírito, andar no Espírito e não satisfazer as obras da carne. E isso não apenas no âmbito individual, mas também coletivo, como igreja do Senhor Jesus. Como igreja do Senhor Jesus. Mas diferente das obras da carne, ele diz assim, essas obras que ele diz, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Observe que é sério. A igreja não pode deixar que as obras da carne estejam presentes. Ela deve estar o tempo todo tirando. Ela deve estar o tempo todo tirando, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Não pode ser assim. E vai corrigindo, e vai corrigindo, e vai educando, e vai tirando, e vai purificando, e um vai ensinando ao outro. Por isso que é muito importante a comunhão dos irmãos. Observe que adolescentes que estão se cuidando podem dizer uns aos outros, meu irmão, aquilo ali que você faz ou fez, disse, alguma coisa assim, não é bom. Os jovens que estão se cuidando podem conversar um com o outro, abrir o coração, contar os seus dilemas, principalmente no mundo de muitas tentações na área da sensualidade, e podem compartilhar os seus pecados, as tentações, tantas vezes as quedas que aconteceram, e então um ajudar o outro a se fortalecer. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a Bíblia juntos, nós vamos orar um pelo outro para que Deus nos livre de toda tentação, livre do mal. Imagine uma igreja em que as pessoas estão, de fato, cuidando umas das outras. Elas não estão apenas convivendo como é uma coisa comum, elas estão cuidando umas das outras. É fácil conviver, nós convivemos em igreja, convivemos em presbitério, convivemos em sínodo, convivemos no Brasil, convivemos o tempo inteiro. Não significa que estamos cuidando uns dos outros. Na verdade, é até mais fácil nós espionarmos uns aos outros. É mais fácil nós ficarmos observando a vida uns dos outros, mas dificilmente cuidando uns dos outros. E isso é duplamente errado, porque terminamos nos tornando culpados diante de Deus duas vezes, já que sabíamos dos problemas, por que então não cuidamos? É por isso que não cansamos de pregar a verdade, doa quem doer, porque significa estar atento ao problema e alertar dos perigos do problema. Então cuide uns dos outros. Cuide, para ajudar a tirar o pecado do nosso meio. De forma que não cuidemos apenas de nós mesmos, mas cuidemos do outro. E cuidando uns dos outros, possamos nos ajudar. Como diz Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Mas se você estiver sozinho, quem te levantará? Quem te levantará? Famílias unidas pelo Espírito de Deus estão se cuidando, se ajudando a serem melhores pais e melhores mães. Afinal, não é difícil de você ver na forma como os pais tratam seus filhos dentro da própria igreja, um momento tão curto, que são os momentos de culto. É possível ver os pais que têm controle dos seus filhos, os pais que não têm controle dos seus filhos, os pais que conseguem conduzir os filhos, os pais que não conseguem. E você que observou que o seu irmão, os seus irmãos na fé, o homem e a mulher, não estão conseguindo conduzir o filho adequadamente, pode chegar junto e ajudar. Você pode ajudar casais a estarem vivendo a beleza da vida familiar no Senhor. É isso que é viver uma vida como igreja. O resto é balela. Nos acostumamos tanto com uma estrutura institucional medíocre que nos esquecemos que ser igreja é ser um corpo vivo. Vivo! A igreja não é uma empresa, é um corpo vivo. Deveríamos cuidar uns dos outros, de tal modo que sempre que você vê que os irmãos estão precisando de qualquer auxílio, relações conjugais, pais e filhos, vida pessoal, trabalho,
não importa o que. Você tem obrigação. Tiago nos diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Se você achou que estava livre do pecado, porque viu todos os males, problemas que a igreja tem, mas você achou que não tinha nenhum, e vendo de longe, deixou que tudo continuasse do jeito que está, e pensou que ia se livrar disso, pesa nas suas costas um grande peso. É que você sabia como ajudar, e você não fez nada para ajudar. Você sabia o bem que deveria fazer, e não fez. Você viu o irmão cair no buraco, mas não o avisou. Você viu a pessoa tropeçando, mas não socorreu. Você viu aquela pessoa precisando de auxílio e passou de lado, como na parábola do bom samaritano, fez o levita e o sacerdote, passou de lado. Você viu pessoas que estavam à beira do precipício e deixou que elas caíssem. Você sabia o bem que deveria ter feito, você não fez. Pesa sobre você o pecado de não ter sido o instrumento de bênção que você estava apto a ser, porque você sabia que poderia ter feito. Portanto, a liberdade que o Espírito de Deus dá não tem apenas um âmbito individual, mas sobretudo coletivo. Observe que quando Paulo está falando sobre os frutos do Espírito, como nós vamos ver, ele está falando de coisas que têm a ver com as nossas relações. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu sei que você se ama, mas com certeza não é isso o fruto do Espírito. Esse é um amor, inclusive, muito carnal também. Afinal das contas, é o amor próprio demasiado que leva ao egoísmo, à autoidolatria e assim por diante. Ele está se referindo ao amor que só é possível nas relações. O amor ao próximo, como ele diz, segundo o mandamento, e o amar como Cristo amou a sua igreja, amar uns aos outros. Isso é fruto do Espírito. E você quer viver o fruto do Espírito aonde? Em casa, sozinho, no quarto, fechado? É ali que você quer viver o fruto do Espírito? Então me diga como é que você vai amar se você não tem ninguém para amar? Como é que você vai ter paciência se não existe ninguém para tirá-la? Como é que você vai ser benigno se você não tem ninguém para desejar o bem? Como vai ser bondoso se você não tem ninguém para praticar o que é bom? O fruto do Espírito nos mostra que é uma vontade divina que os homens tenham uma relação social. O fruto do Espírito mostra que o homem não tem como evitar a relação eclesiástica, porque é uma vontade divina que nós pratiquemos o fruto do Espírito dentro de um corpo. Porque o fruto do Espírito, ele aponta para uma relação. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito, não no seu quarto fechado. Fruto do Espírito, no meio daqueles que Cristo salvou, pelos quais morreu na cruz e deu o seu Santo Espírito para viverem livres para Deus, viverem uma nova vida, viverem a beleza de uma nova vida. Por isso, precisamos nos relacionar como igreja. Você quer mudar o mundo? Comece mudando você mesmo. E se você diz assim, mas eu não consigo, eu sei. Mas o Senhor consegue. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para livrar-nos dos nossos pecados. E é por isso que Ele nos deu o Santo Espírito, para nos tornar novas criaturas, fazer com que possamos viver uma vida nova, uma vida para Ele. E os que são de Cristo, versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Morreram com Cristo na cruz e pelo Espírito uma nova vida se fez. Lembre-se que Jesus havia dito isso. Mateus capítulo 16, versículo de número 24. O Senhor Jesus diz o seguinte:
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Observe que o contrário da constante instigar o amor próprio, Jesus diz: negue a si mesmo. Negue. Isso mostra que o amor próprio, ele é carnal. Tome a sua cruz e siga-me. Paulo nos diz: os que são de Cristo crucificaram a carne. Em outras palavras, morreram, tomaram a cruz. Você já tomou a cruz? Morreu na cruz do Calvário com Jesus? Então está pronto para uma nova vida. Porque só pode ressuscitar aquele que morreu, concorda? Eu não posso falar que uma pessoa ressuscitou se ela não morreu. Ah, fulano ressuscitou. E foi, ele morreu quando que eu não sabia? Não, ele morreu não. Então como é que ele ressuscitou? Não existe ressurreição sem morte. Não existe nova vida pela ressurreição de Cristo sem a morte na cruz do Calvário. Você morreu na cruz do Calvário com Jesus? Somente pela morte posso dizer que você também ressuscitou pelo Espírito de Deus que nos foi dado, a ressurreição com Cristo Jesus. Então, se você ressuscitou com Cristo Jesus, se uma nova vida se fez, versículo 25 ele diz: se vivemos no Espírito, você tem o Espírito de Deus? Tenho, com certeza eu tenho. E vamos ouvir isso de muita gente lá fora, principalmente em alguns viés de cristãos de nossos dias. Você tem o Espírito? Tenho. Paulo disse: está bem, que bom. Então ande no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você tem o Espírito de Deus? Temos. Afinal das contas, quando nós ordenamos um presbítero, um diácono, nós estamos fazendo isso no poder do Espírito. Erguemos as nossas mãos e nós oficiamos, autorizamos aquela pessoa com a autoridade divina a estar exercendo um ofício que é divino. Temos o Espírito? Temos. Aí Paulo diz: então ande no Espírito. E não se deixem possuir de vanglória. Deixem de ser orgulhosos. Deixem de ser vaidosos. Deixem de ser soberbos. Deixem de amar a si mesmo. E comecem a amar os outros. Porque o orgulho, a vanglória, a soberba, a vaidade, nada mais são do que a manifestação do amor próprio. Nada mais são do que a idolatria de si mesmo. E agora amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Portanto, quer viver a nova vida, é preciso estar em Cristo. Quer saber como viver a nova vida? Viva no Espírito, o fruto do Espírito. Esta é a nova vida. A nova vida é o fruto do Espírito. E essa nova vida nós vivemos aqui. De tal modo que Paulo termina dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você tem feito bem às pessoas? Ah, quantos cristãos que não fazem bem, quantos cristãos que derrubam, que fazem o mal, que falam mal, que destroem, que tentam prejudicar. Isso não é fazer bem. Fazer o bem é abençoar. Fazer o bem é amar. Fazer o bem é levar para o caminho certo, é exortar, é corrigir, é fortalecer, é socorrer, é auxiliar. Isso é fazer o bem. Fazer o bem é não deixar cair, talvez até para dizer com orgulho: eu não falei que você ia cair. Ah, os pais fazem isso tantas vezes e muitas delas não percebem que é mera manifestação do orgulho. Deixa a pessoa na desgraça só para depois
com o peito inflado e o coração orgulhoso de si mesmo, poder provar para todo mundo que eu tinha razão. Isso não é amor, isso é orgulho. Porque amar é ver que o outro está indo para o caminho mau, está indo para o caminho errado, e ir atrás, e correr desesperadamente, e socorrer, e se atirar na frente, e não deixar ele morrer. Isso é amar. Quer mudar o mundo? Tem que começar com você. Viva o fruto do Espírito. Viva o fruto do Espírito na igreja. Viva para a glória de Deus. Porque a nova vida no Espírito Santo é exatamente um viver para a glória do Senhor em Cristo Jesus.